Om Ahum Vajra Prema Siddhi Hum. 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 Prema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Prema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Então, nós recebemos as 4 iniciações de uma sílaba Om na testa de Guru Rinpoche, irradia uma luz branca que penetra pela nossa testa, preenche todo o nosso corpo, todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de corpo. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, irradia uma luz vermelha que penetra pela nossa garganta, permeia todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de fala. De uma sílaba Hum azul no coração de Guru Rinpoche, irradia uma luz azul que penetra pelo nosso coração, permeia todo o nosso ser e purifica todos os obscurecimentos de mente. E por fim, dos 3 pontos de Guru Rinpoche, irradiam as 3 luzes que penetram os nossos 3 pontos, purificando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. Por fim, Guru Rinpoche passa para o topo da nossa cabeça, diminuindo em tamanho, olhando na mesma direção que nós. Se dissolve em luz, penetra pelo nosso canal central até o nosso coração. Nós repousamos nessa união de corpo, fala e mente com Guru Rinpoche por uns instantes.
Agora, se você quiser mudar de posição para fazer a prática, é o momento. Nós vamos seguir a condução do Lama. Começando com uma fofice do Lama. Daí a gente segue para a prática direto. Obrigado. De nada. Yeah. So now we'll conclude once again with a 24-minute session. 2 minutes for the one. So we'll do 2 meditations in a 24-minute. So strap on your seatbelt. We're going to equip very quickly. Então agora nós vamos fazer uma prática de 24 minutos de novo. E nós vamos fazer 2 práticas em uma só. Então apertem os seus cintos e nós vamos andar bem rápido agora. Encontre uma postura confortável. Settle these speech in mind as you have done before. Então agora estabeleça corpo, fala e mente como você fez anteriormente. And now, while continuing to rest your awareness in stillness, I invite you to venture into the practice of merging your mind with external space. For this, it's important that your eyes are open, that you continue resting in the stillness of awareness. Agora, mantendo a quietude, repousando na quietude da consciência, agora então nós vamos passar para a prática de fundir a mente com o espaço externo. Para isso é importante que você abra os olhos, mas mantenha a quietude da consciência.
And whatever activities of the mind arise, thoughts, memories, images, anything, whatever arises in the mind, release it into the space in front of you. E agora, seja qual for o evento mental que surja, pensamentos, memórias, qualquer atividade da mente, solte-os completamente no espaço à sua frente. It's as if there are irreconcilable differences between your awareness and your mind, and you're asking for a trial separation. Separate, release your mind into space. Como se agora existisse uma divergência irreconciliável entre a sua mente e os eventos que surgem na mente. Se separe completamente disso, solte todas as atividades da mente no espaço. This space in which visual appearances arise, this is not physical space. This too is your substrate. The space in which thoughts, images, memories arise, this too is your substrate. All appearances emerge from and dissolve back into the substrate. Esse espaço no qual as aparências visuais surgem não é o espaço físico. Esse também é o seu substrato. Esse espaço no qual os pensamentos surgem, todos os eventos mentais surgem, também é o substrato. Então, solte todas as aparências no espaço. So for the next 6 minutes or so, whatever aspects of the mind arise, release them, let them disappear into external space. Durante os próximos 6 minutos, mais ou menos, qualquer aspecto da mente que surgir, solte completamente no espaço externo. Leaving only awareness. Desde que só permaneça a consciência, Without an object, sem objetos, just the sheer luminosity and cognizance of awareness. apenas a luminosidade e a cognoscência da consciência.
So that's the practice you would engage in for 20 days if you went into that type of retreat. Bearing in mind, you're not spacing out, you're not losing the clarity, discerning awareness of consciousness, but you are resting in that stillness. Então, essa seria a prática que você faria durante os 20 dias que foram descritos no texto. Mas lembre-se que você não perde a clareza, você não perde o discernimento. Simplesmente repousa na consciência, soltando a mente no espaço. And now we turn to the shamatha practice of taking the mind as the path, in which case our first task is to clearly distinguish between the stillness of awareness and the movements of thoughts. Agora, então, nós passamos para a prática de shamatha, de estabelecer, tomar a mente como caminho. E o primeiro passo é distinguir, então, entre a quietude da consciência e o movimento dos pensamentos. Is observing thoughts without thinking them, observing memories without letting your attention be diverted to the past. Isso significa observar os pensamentos sem pensá-los. Significa observar as memórias sem ser carregado para o passado. View mental events as mental events, without your attention being drawn to the referent of each of those mental activities. A prática de ver os eventos mentais como eventos mentais, sem ser levado para o referente desses pensamentos. Let your primary focus be sustaining the awareness of awareness. Relaxed, still, and clear. Deixe que o principal foco seja sustentar a consciência da consciência, relaxada, quieta e clara. And simply observe thoughts of the past without being drawn to the past. Observe thoughts about the future without being drawn into the future. And observe thoughts about the present without identifying with them, but remaining in the stillness of your awareness. Simplesmente observe os pensamentos do passado sem ser arrastado para o passado. Observe os pensamentos referentes ao futuro sem ser arrastado para o futuro. E observe os pensamentos do presente sem se identificar com eles. Repouse na quietude da consciência. And it's critical as you're observing thoughts, memories, emotions arising, not to try to terminate them, not get caught up in them, not try to improve them or modify them. Maintain this momentary awareness, immediately recognizing whatever arises in the mind, but whatever comes up, pleasant or unpleasant, virtuous or non-virtuous, just observe its nature and watch it release itself.
muito importante que seja qual for o pensamento, memória, emoção que surja, você não tentar terminar com eles, interromper, nem ser preso, nem tentar melhorar os pensamentos, consertar de forma alguma. Permaneça repousando na consciência, apenas reconhecendo assim que os pensamentos surgem. Sejam eles agradáveis, desagradáveis, virtuosos ou não virtuosos, apenas observe a natureza desses eventos mentais e veja como eles se autoliberam por si sós. The stillness is your refuge. Undistilled, uncontaminated, unelaborated awareness, free from the perturbations, the disturbances of the mind. Rest there, in that inner peace of awareness. A quietude é o seu refúgio, essa consciência não elaborada, livre de todas as perturbações da mente. Repouse nessa paz interna.
Devagar vamos voltando. Aí, amores, eu pensei de a gente estudar essa prática, sabe? Os elementos dessa prática, ela é tão rica, né? Tem tantas coisas aí dentro dessa prática que parece simples. Pensei de a gente estudar, o que vocês acham? Vamos nessa? Muito bom, é muito bom. Então vamos nessa. Eu vou até colocar a transcrição aqui. Quer ver? Então, deixa eu achar aqui. Aqui está a transcrição desse dia. Psicologicamente, blá, blá, blá. Muitas falhas no sol. Meditação começa. Então, vamos começar olhando a primeira frase que acho que o Lama deixou uns 3, 4 minutos para a gente praticar. Estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Daí, só isso. Essa foi a instrução, né? Daí ficou, sei lá, uns 3 minutinhos no silêncio ali. Quem que lembra qual é o estado natural de corpo? Quais são as qualidades do estado natural do corpo? Vamos. Relaxado. Relaxado. Acho que mais? quieto também. Quietude. Quieto. Que mais? Vigilante. Vigilante. Então, relaxado, imóvel, quieto. Mas não é assim, né? É como se o corpo estivesse vivo, né? Ele não está atirado de qualquer jeito. Na verdade, essa qualidade de vigilância não é exatamente do corpo, né? É uma qualidade de mente, essa vigilância. Mas o Lama só está querendo dizer assim, que a gente não está abandonando o corpo, né? Ali, de qualquer jeito, inclusive, largado ali. Né? A gente está consciente do corpo, ele está vivo, a gente está a mente está desperta, consciente do corpo, né? Mas é uma atitude interna, o Lama fala, né? É também uma dignidade. Tem alguns professores que falam isso, né? Se posiciona uma postura digna, né? Que é tipo, não é assim, né? Mas vamos praticar. Manda aí, fala aí, Lama, pode falar. Né? Não é assim, é uma postura digna, né? Ainda que você esteja deitado no chão, em Shavasana, que o Lama vive convidando a gente para se deitar no chão, né? Para praticar. Mas mesmo a postura de Shavasana é um asana, né? Se vocês olharem na minha página no Facebook, tem uma conversa, muita gente já viu isso, uma conversa do Lama, o Lama contando quando ele encontrou com o Iyengar, né? E o Iyengar ensinou para ele a postura de Shavasana, né? Mesmo a postura de Shavasana é uma postura, né? Não é se tirar no chão de qualquer jeito, tirar uma soneca, né? Então, peito aberto, ombro virado assim para o peito ficar aberto, as palmas das mãos naturalmente elas ficam viradas para cima, quando a gente está com o peito aberto, o ombro encaixado, né? Com as escápulas mais juntas, assim. A palma da mão virada para cima, naturalmente. Uma linha, como se tivesse uma linha imaginária entre o topo da cabeça e um ponto no meio dos pés. Quer dizer, não é se tirar no chão de qualquer jeito. Então, tem uma dignidade na postura de Shavasana também, né? Então, esse estado natural de corpo. Se o corpo estiver relaxado, estiver, né, tranquilo, isso leva um tempo também. Reparem, o que é importante, amores, fazer nas práticas todas, nos ensinamentos de uma forma geral, mas nas práticas, é sentir a experiência da instrução, né? Então, quando o Lama fala, estabeleça o corpo em estado de relaxamento, quietude e vigilância. O que é isso aí? O que é o corpo relaxado, imóvel? O Tenzin Wangyal fala, mais importante do que deixar o corpo imóvel é sentir que o corpo está imóvel. Né? Não é tirar o corpo no chão, deixar o corpo... Porque o corpo para a mesma hora, mas o que é sentir a quietude do corpo? Né? Essa experiência de quietude do corpo. É super interessante isso, porque quietude... Porque tem um aspecto assim, a quietude do corpo nos leva para uma experiência de quietude. Começa do corpo, depois a fala, depois a mente, mas é a mesma experiência de quietude,
né? Que começa no aspecto mais grosseiro para o aspecto mais sutil, né? Então, é muito diferente deixar o corpo quieto e sentir que o corpo está quieto. É muito legal isso, né? É muito interessante perceber essa diferença, assim. Daí, para que a gente quer deixar o corpo quieto, né? A gente pode se perguntar, por que a gente faz isso? Por que a gente para o corpo, né? Então, sei lá, a gente pode pensar em muitas explicações para o corpo parar, né? Mas no Dzogchen, especialmente, nesses ensinamentos que a gente está recebendo do Lama, a gente está procurando se desidentificar da experiência grosseira de corpo, né? Ele está querendo desativar, vamos dizer assim, o ser humano, né? Então, estabelecer o corpo em estado natural é como se ele ficasse... a identificação com o corpo ficasse menos forte, né? Porque quando a gente está se movendo, fazendo alguma coisa, a gente tem muito mais uma sensação de estar fazendo alguma coisa. Né? A gente está identificada com quem está se movendo ali. Quando o corpo está no estado natural, a gente é capaz de esquecer do corpo até. Quando a gente dorme, não é isso que acontece? As coisas vão todas desligando, assim, daqui a pouco a gente... A gente chama até a mesma coisa, né? Só que é lúcido o negócio e é sustentável, né? Mas é exatamente esse processo de deixar o corpo desligar praticamente, né? Mas de uma forma consciente, né? Quando a gente atinge shamatha. E sustentável, né? Uma estabilidade sustentada. Mas é o mesmo processo, a gente vai deixando os elementos se dissolverem, mais ou menos, né? Daí, quando não percebemos mais o corpo, então, tem que ver o que é não perceber o corpo, né? Não é o que a gente quer nesse momento aqui, enquanto a gente está fazendo essa prática, estabelecer o corpo em estado natural, né? A gente não quer se desligar do corpo, na verdade, nessa altura da prática. É o que vai acabar acontecendo quando a gente atinge shamatha. Mas nessa fase da prática não é exatamente o que a gente quer, né? A gente quer estar consciente de tudo, mas especialmente nesta prática que o Lama guiou agora, né? A primeira fase dessa prática é uma prática de presença. Nós estamos presentes, com a consciência percebendo tudo, sem se identificar com nada, mas percebendo tudo. Então não é que a gente não sente o corpo. Geralmente, quando a gente não sente o corpo, é porque tem algum grau de torpor aí. A gente precisa prestar, pode ser, não vou dizer que é, né? Mas pode ser algum grau de torpor. E não é o que a gente está fazendo na prática, né? Nessa altura aqui. Aí, bom, esse é o corpo, no estado natural. A fala no estado natural, como é que é? O estado natural de fala. Quieta. Quieta. O que mais? Como é que a gente faz isso? A fala interna e a fala externa, Fala né? interna e a fala externa. A fala externa é mais fácil, né? Interna é mais difícil. Mas como é que recurso que a gente usa para estabelecer a fala no estado natural de silêncio? Presta atenção na respiração. Respiração. Exatamente. Deixa a respiração no ritmo natural. Não é só prestar atenção na respiração, né? Mas deixa a respiração se estabelecer no ritmo natural. Quando a respiração se estabelece no ritmo natural, o corpo já está mais equilibrado, a energia está mais equilibrada, mais em equilíbrio, né? Quando a gente está agitado, ansiosa ou com alguma perturbação, a respiração está oscilando, né? Daí, quando a respiração realmente se estabelece no ritmo natural, e o Lama diz que a gente passa muito rápido dessa fase, porque a gente acha que é fácil. Só que não é. Então, ele falou em algumas práticas, acho que do nosso retiro aqui também, e em outros momentos, que a gente deveria dar mais atenção para essa fase da prática, de estabelecer a respiração no ritmo natural. Né? Porque tem uma ligação direta com o estado de mente. É como se a respiração fosse a conexão entre o corpo e o estado de corpo e o estado da mente, né? Então, se a respiração se a gente dá esse tempo para a respiração se estabelecer no ritmo natural, retira todo o controle, abre mão de todo o controle, né? A mente vai se acalmar um pouco mais facilmente, né? Ou a gente vai deixar de ser arrastado um pouco mais facilmente. Então, um silêncio, o estado natural de fala de um silêncio sem esforço, como de um alaúde cujas cordas foram cortadas. Essa é a descrição tradicional. E daí a mente no estado natural. Como é que é a mente no estado natural?
Vamos espelhar o corpo, vai, espelha o corpo na mente. Como é que seria espelhar o corpo na mente? Vamos lá, é tensa, a mente está tensa. Relaxada, espaçosa. Relaxado. Relaxada, espaçosa, quieta e clara. O Márcio. Relaxada, quieta e clara. Relaxada ou espaçosa, né? Porque no caso da mente, a mente relaxada não é a mente dormindo, né? É justo essa mente que tá relaxada, tá aberta, tá espaçosa, ela não tá colapsada, contraída com objetos da mente, né? Ela tá semelhante ao céu, né? Quieta, né? Ela não tá se movendo, não tá correndo atrás das coisas, ela tá quieta. E clara, ela não tá dormindo, né? Ela não tá naquele lusco-fusco do dorme, não dorme, né? Aquela hora que a gente já não sabe onde tá, quem sou eu, onde estou, né? Não é? Ela tá clara, tá acordada, né? Em outras palavras, ela tá acordada. Então, esse estado natural de corpo falhamento, vocês veem? É uma instrução de uma linha que é uma prática, só ela é 24 minutos de prática fácil, né? A gente poderia gastar 24 minutos fazendo isso. E, na verdade, esse estado natural de corpo falhamento é o ponto final das práticas todas, né? No final, se a gente alcançar a perfeição dessa prática, vai ser o final do caminho. O corpo em estado natural, fala no estado natural, mente no estado natural, né? Então, beleza. Então, essa aqui é a primeira parte. Então, a próxima vez que o Lama der essa instrução, a gente já sabe tudo isso, né? O que é cada coisa. Mas mais importante do que saber o que é cada coisa é sentir o que é cada coisa, né? É ir percebendo o que é essa instrução. Aí ele passou por uma prática que ele chama de fundir a mente com o espaço, que é a prática preferida da Paty. Que eu me lembro, não sei se mudou, mas ela adorava essa prática. Ela falava assim, eu estou pirando nessa prática. Peraí, deixa eu compartilhar direito aqui, só um pouquinho. Agora acho que melhorou. Então, ele começa assim, e agora continue a repousar sua consciência na quietude. Consciência relaxada, quieta e clara. Sim, poderia ser também, Nina. Poderia, mas é a consciência, né, que corre atrás das coisas da mente. Seria. Mas repara que muitas vezes, a gente vai falar disso aí, diferença entre consciência e mente, né? Mas muitas vezes o Lama usa a palavra consciência e mente como intercambiáveis, né? Mas é a consciência que fica quieta, relaxada, clara, né? Ou o espaço da mente também, a gente poderia dizer. A gente já vai falar, a gente já vai chegar lá, vai ter uma hora que vai ser mais fácil a gente discutir esse ponto. Agora continue a repousar a sua consciência na quietude, né? Que é o resultado realmente dessa prática de estabelecer o corpo falhamento em estado natural. Você repousa na quietude da consciência, a Nina está certa. Na quietude da consciência, né? A gente fica nessa abertura, clareza. Aí ele nos convida a entrar na prática de fundir a mente com espaço externo. Isso é muito interessante, né? Espaço externo. O que é o espaço externo, né? É um espaço externo, é um espaço que está fora da nossa cabeça, né? O espaço. Mas para isso é importante que os seus olhos estejam abertos, né? Que você continue repousando na quietude da consciência. Quer dizer, como se a gente se abrisse realmente, né? Esse aspecto da consciência aberta que o Átila falou, a gente evidencia um pouco mais isso. É como se a gente como se a gente estivesse prestando atenção no espaço inteiro, ilimitado, né? Mas não é que a gente está olhando, porque nem daria, né? Como é que a gente faz para prestar atenção no espaço interno? Né? Olha para cá, para lá, para cá, né? Não é exatamente isso. A gente está deixando a consciência permear todo o espaço, né? Então, o espaço externo, né? Aí ele vai falar uma coisa muito importante para a gente discutir, que é o tema daquele retiro meu preferido, que é o Buda, o Dharma Tolo, né?
Para isso é importante que você esteja com o olho aberto e continue repousando. Você não vai deixar a sua consciência ser arrastada nem para lá nem para cá, né? Quaisquer que sejam as atividades da mente, pensamentos, memórias, imagens, qualquer coisa que surgir na mente, libere no espaço à sua frente. Na verdade, se a gente estiver realmente com essa experiência de espaciosidade, os pensamentos não vão nem perturbar a gente, vai ser mesmo como se fosse uma mosca passando na nossa frente, assim. Né? O pensamento vai surgir se a gente não pular para dentro dele, se a gente não se fixar no pensamento, ele vai passar, né? Vai atravessar. Porque a gente está com essa experiência de completa abertura da consciência. Então, qualquer pensamento que atravessar, vai atravessar, né? Mas imagina que é só isso, né? É claro que a gente vai se grudar num pensamento e sair andando, óbvio, né? Mas não é a prática, né? A prática é deixar eles pararem completamente, eles passarem completamente. Aí o Lama brinca, que é como se a gente estivesse pedindo um divórcio da mente, né? E aqui eu acho que eu falei errado na tradução, reparei que eu acho que eu falei errado. Como se houvesse diferenças irreconciliáveis entre a sua consciência e a sua mente, quer dizer, entre a consciência, essa experiência de espaciosidade, de abertura, de clareza, e os conteúdos da mente. Então, o que a Nina estava falando é que a gente pode entender mente como sendo os fenômenos mentais, né? Então, os pensamentos, as emoções, as imagens, os sons mentais, as músicas tocando na nossa cabeça, quando a gente fala, não é? A gente não fala isso, tem uma música que não sai da minha cabeça? Tá na mente, né? Então, é como se a gente quisesse se divorciar de tudo isso, né? Nunca mais vai ficar colado nisso, né? Então, uma separação. Deixar os pensamentos fazer o que eles quiserem, livres, soltos no espaço da mente. E a gente solta a mente no espaço completamente. Aí ele vai falar o que é importante aqui, que eu estava querendo falar. O espaço em que surgem as aparências visuais, as garrafa, parede, todas as imagens visuais, as aparências não estão no espaço físico. Elas também estão no seu substrato. E o espaço em que surgem pensamentos, imagens e memórias também é o substrato. Então, o que o Lama está dizendo aqui? Você pode ficar com os olhos abertos, percebendo todas as coisas, porque não tem outro jeito. Você está com o olho aberto. Eu, por exemplo, estou com o olho aberto, nem... Assim, se eu estou com o olho aberto e estou presente, eu estou vendo a parede, estou vendo o Guru Rinpoche, que é uma estatuinha que tem em cima da minha webcam aqui, estou vendo tudo isso, não tem como não ver, né? Mas eu não estou focando, né? Mas essas aparências estão chegando para minha consciência. Eu estou percebendo as coisas, né? Não estou focando, mas estou percebendo. Estou com os olhos abertos, estou percebendo tudo. Aí a gente pode pensar assim, pô, mas eu estou olhando para o Guru Rinpoche, para a parede, para lá. Mas as imagens que a minha consciência percebe, as imagens não estão fora, elas estão dentro do espaço da minha consciência. Então, o que significa isso, né? Significa que não tem nada, que não tem objeto nenhum, que eu estou alucinando? Não, tem estímulos externos, né? Que atingem a nossa consciência, o nosso aparelho visual, e existe uma consciência visual ligada a esse aparelho visual que faz brotar a experiência de imagem, né? Mas a aparência, a imagem, do jeito que eu recebo, não está lá fora. Eu vejo as coisas da forma que eu vejo porque eu tenho equipamento visual para ver desse jeito. Se eu tivesse um outro equipamento visual, eu veria outras coisas, né? Portanto, as imagens não estão lá fora. Elas surgem em coemergência, como diz o Lama Santen, né? Então, não estão fora. As imagens estão dentro do espaço da minha consciência, não dentro do meu cérebro. Dentro do espaço da minha consciência, que é do tamanho do espaço físico, né? Que equivale, assim, ao espaço físico infinito. Então, as aparências não estão fora. Agora, se eu me concentro, se eu objetifico, né? Se eu reifico as coisas, aí o objeto está fora. Não, o objeto eu tenho a sensação de que ele está fora. Mas as aparências todas que surgem para minha consciência, elas estão no espaço da minha consciência. Então, nessa prática, quando a gente funde a mente com o espaço, está tudo ali. Então, estão as aparências visuais, estão os sons, está tudo acontecendo.
Só que eu não estou me concentrando em nada, eu não estou focando em nada disso. Nem os pensamentos que estão no espaço da minha mente só, e nem os objetos que estão no espaço da minha consciência. Eu não estou focando em nada disso. Mas eu estou percebendo tudo isso. Essas experiências chegam para mim. Mas eu repouso na quietude do espaço. Né? E daí tudo isso está surgindo, mas eu estou repousando na quietude do espaço. Né? Tem uma instrução super sintética, assim, que eu acho super chocante, linda, que é: deixa o seu corpo imóvel como uma montanha e a sua consciência imóvel como um espaço. Não dá nem para imaginar como é que não seria imóvel o espaço, né? Como é que o espaço não se moveria? Quer dizer, sem essas inspirações do Einstein, né? Das físicas malucas aí. Mas como é que o espaço se moveria, né? Então, óbvio que o espaço é imóvel. Então, a consciência, quando ela se funde com o espaço, ela fica imóvel. Ela é imóvel. A gente é que tem a experiência de movimento, mas é a mente que tem a experiência de movimento. Tá muito, assim, zoado? Tá bom, tá bom. A massa. É muito, muito, muito legal isso. E para mim, essa coisa das aparências aí foi uma virada de chave para mim. Porque a gente tem a sensação, né, de que as coisas são externas, né? E óbvio que tem algo externo que serve de estímulo, né? Mas a experiência, essa palavra experiência, ela tem alguma coisa também importante, sabe? De a gente usar talvez mais essa palavra. A experiência, ela é subjetiva, né? Ela está na nossa mente, na nossa consciência, ela não está fora. Então, essa prática de repousar na quietude da consciência em meio a todas as aparências, ela é uma experiência muito louca, pessoal. Porque não tem nem... Acho que eu já comentei com vocês, que uma vez o Lama falou, no registro de 8 semanas, ele falou assim: você tem a experiência de ter vindo do Brasil para a Itália, mas, na verdade, o que aconteceu foi uma sequência de aparências surgindo e desaparecendo, surgindo e desaparecendo. Isso é muito louco, né? Isso é muito pirante, assim. Mas se a gente pensar que a consciência ela não é localizada e ela é imóvel como espaço, e as aparências surgem e desaparecem o tempo inteiro, aparências, sensações táteis. A gente tem impressão assim: meu, estou batendo nessa mesa aqui, ela existe. Mas o que existe, para mim, é a experiência de solidez, de bater na mesa e ter alguma coisa que não deixa a minha mão atravessar. Mas é uma sensação tátil. De firmeza, podia ser fluida, igual a água, podia ser outra sensação tátil, né? Mas é sensação tátil. A sensação tátil, assim como a imagem, não está fora, está na minha consciência. Se eu fosse o Milarepa, eu batia na mesa e deixava a marca da minha mão na mesa, né? Fundia minha mão com a mesa. Mas não sou Milarepa, então eu bato e tem uma mesa, né? Mas isso depende do meu grau da forma como eu experiencio, nem para física, nem para neurociência, a sensação de solidez é real. Claro, não é, mas a gente tem essa experiência, esse karma, né? De achar que porque a gente bate e não atravessa é real, é sólido, é. Mas é sensação tátil. Pensa assim, ó, todas as sensações dos 5 sentidos a gente chama de mundo, não é? O que tem além disso daí, das sensações, das experiências dos 5 sentidos? Aí são agregados. A gente passa uma corda nisso tudo, chama eu, mundo, existência, vida, sei lá mais o quê. E, claro, os eventos mentais, né? Mas a gente não tem mais nada além disso. Para nós não existe nada além disso. Das experiências dos 5 sentidos físicos. É muito doido. E a gente ainda acha que os 5 sentidos físicos são o mundo como ele é, né? Mas o mundo é do jeito que a gente experiencia o mundo. Se a gente tivesse outros sentidos, a gente experienciaria o mundo de outro jeito. Tudo isso para dizer assim, ó, para dizer o seguinte: nessa prática, o Lama tá conduzindo uma prática que é muito importante para a gente, que é de de se soltar de todas as aparências e repousar na quietude da consciência, do espaço aberto. Fundir a mente com o espaço, que não é bem isso. Não é fundir a mente com o espaço, é repousar na consciência que já é semelhante ao espaço. É que a gente agarra nas aparências, né?
Mas não é realmente fazer alguma coisa que já não está acontecendo. É realidade como um sonho, porque se a gente se identifica com essa experiência de quietude da consciência, fica tudo meio estranho, porque se a gente não se identifica completamente com as experiências dos 5 sentidos físicos, aí a vida, a realidade parece um sonho, né? Tenta experimentar isso. Se fundir com a experiência de espaço da consciência, né? E observar as aparências todas, tudo à sua volta como aparências, não como objetos propriamente, mas como aparências. Vai lá, Tê. Aí, essa experiência de realidade semelhante a um sonho, né, que a gente vai aprofundando, claro, mas é daí que parte essa realidade como um sonho, né? Porque a gente vê que as aparências são aparências, não são, né? Mas claro que a gente cria com base nessas aparências, né? Esse também é o substrato. Então, pelos próximos 6 minutos, mais ou menos, quaisquer aspectos da mente que surjam, libere, deixe desaparecer no espaço externo, deixando apenas a consciência sem objeto, apenas a pura luminosidade e cognoscência da consciência. Então, a gente repousa na consciência, e as duas qualidades, características da consciência é a luminosidade e a cognoscência, ou seja, essa experiência de abertura que é viva, que percebe as coisas, né? Se usa essa metáfora da consciência ser semelhante ao espaço, mas não é o espaço morto. Não é um espaço morto, é um espaço vivo, né? Que percebe o que vai surgir nesse espaço. É uma metáfora, né? Para espaço. Engraçado que eu estou lendo um livro do Eric Pema-Kunzang sobre essas práticas do espaço, quietude da consciência além de nascimento e morte, certo? Então, Roberto, né? Porque no sentido último, sim. Então, essa consciência, se a gente realmente, né, repousar na consciência, ela atravessa a morte, né? Ela não é nascida, mas a gente pode não ter essa experiência, né? A gente tem essa experiência meio que a consciência meio que oscila, né? A gente tem essa experiência, a gente sente essa coisa que está on o tempo todo, que está ligado o tempo todo, que não é exatamente a mente, é outra coisa realmente, né? Essa lucidez é uma outra coisa, não é o espaço da mente, alguma coisa que é... Se a gente tem a sensação de a mente estar meditando, não é exatamente essa experiência de repousar na quietude da consciência, né? Como se a mente estivesse fazendo alguma coisa. Mas não é repousar na quietude. Mas eu acho, sim, que se a gente repousa verdadeiramente na quietude de Rigpa, né? Aí isso está além de nascimento e de morte. Mas a consciência mental, a gente não tem essa experiência, né? Tem a sensação de que ela vai morrer, de que ela morre, de que ela... né? Mas sim, está além do tempo também. Mas isso aí é tudo palavra, né? A gente precisava ter experiência. Às vezes pode ser que a gente tenha essa sensação. Às vezes eu tenho essa sensação. Quando parece que tem alguma coisa que eu arranho, assim, que eu falo, isso aqui não tem como morrer isso aqui. Não tem como morrer. Eu tenho essa sensação, sabe? Como é que alguém vai matar isso daqui? A existência. Como é que alguém vai matar a existência? Como é que isso aqui pode ser arranhado? Como é que tem tempo isso aqui? Não tem. Essa experiência sempre foi a mesma experiência de existência. Eu, às vezes, arranho isso. Talvez seja essa experiência, uma intuição, assim, de que isso realmente está além do tempo. Além de vida e de morte, né? Acho que é para aí que a gente está indo. De uma certa maneira, é como se a gente desse game over no jogo. Isso é muito revolucionário, né? Porque a gente está sempre num jogo. A gente está dentro... Né? Aí a gente deu game over. E a gente não acaba. E isso é que é mais estranho. Mas a gente ressignifica. Não é mais um eu dentro do jogo. Eu acho muito, muito estranho, mas eu também tenho cheiro de que isso é verdade, sabe? Aquela eu também coisa acho. Que você sente cheiro. Você não viu, mas no mínimo é elegante, eu acho. Não, e não é para ver também, Roberto, porque se você vir, aí não é. Porque não é realmente um objeto da mente, né?
Está além da mente, na verdade. Mas ainda nós estamos falando só dessa experiência que é muito agora, muito presente para a gente, que é da consciência, né? O Lama sempre brinca assim, se tem alguma experiência que ninguém consegue negar para mim, quando eu pergunto, você está consciente? A pessoa, não estou consciente. Quem está respondendo então a pergunta? Né? Tem sempre, ninguém consegue negar que está consciente. Então, essa experiência de consciência, ela está presente agora, já nesse instante, né? Não tem muita coisa muito, né? Então, mas o que é sustentar só essa experiência de consciência? É esse o ponto, né? De sustentar a experiência da consciência. Experiência de estar consciente, a consciência de estar consciente, né? Então, a gente vai... De uma certa Tá indo para esse forma, a gente substitui a experiência de primeira pessoa por uma experiência desperta. Quer dizer, não tem mais a experiência de primeira pessoa que a gente está acostumado mesmo antes das identidades. Quando a gente fica com identidade, então o negócio já foi. Aí já foi, Mas aquela experiência de primeira pessoa, que é exatamente o que você falou, você está consciente. Antes de você saber seu nome, se você é humana, se alguém te pergunta, você está consciente? Você, sim. Você não falou, eu sou a Jane. Você só falou que era. Então, a experiência de primeira pessoa mais primária, que a gente compartilha com os outros seres. Aí você fala, olha, mas é possível ter uma experiência em que o mundo externo e interno, ele coemerge, como você falou. Você não foi para a Itália, você apareceu e sumiu com uma aparência até aquilo. Isso! Isso é muito estranho, louco. Entendeu? Só que custou caro, viu, esse negócio? Na cabeça das pessoas como isso é revolucionário, né? Mas isso muda a nossa vida completamente, entendeu? Você fica uma coisa completamente fora do padrão da normose normal, né? Que a gente está aqui e tal. Eu acho isso muito interessante. Né? É muito revolucionário, realmente. Deixa eu ver se eu... Olha, esse livro que eu estava lendo do Eric Pemakunza, mas é uma tradução de Ensinamentos de Guru Rinpoche, né? Esse aqui acho que era do John Rinpoche, na verdade. Ele falando assim, de maneira geral, a palavra meditação significa sustentar a continuidade da lucidez com uma atenção plena, natural e inata, repousando, sem distrações e sem fixações, e se acostumar com essa natureza inata. Isso seria meditação, é disso que a gente está falando, basicamente, né? Mas só que a gente fica enchendo de palavra, né? Fica enchendo de palavra para tentar localizar. Mas o importante é assim, a gente precisaria localizar a experiência para qual essas palavras estão apontando, né? E daí repousar nisso. Foi só aparência, mas debitou na conta. A Itália não concordava com essa história, com essa explicação. Mas também é só aparência, conta bancária, né, Marcinho? Tudo aparência. Só que funcionam, né? Elas operam. Então, tem que tomar um cuidado com essa visão muito niilista, né? Porque pode ser que nem todo mundo concorde com isso, né? Mas a prática seria repousar nessa experiência de luminosidade, quer dizer, de alerta, de estar acordado, de estar... Putz, eu não sei explicar. Para mim, vem sempre essa palavra de estar vivo, assim, né? De vivacidade. E de cognoscência, quer dizer, eu percebo as coisas ao meu redor. Eu não sou uma lâmpada, que é luminosa, mas não percebe nada, né? Então, são essas duas características, assim. Mas a gente não está acostumado a se identificar com isso, né? A gente está acostumado a se identificar com os objetos que essa consciência percebe, inclusive internos, no meu corpo, a minha mente, né? Esse é o nosso drama. Então, no texto, a gente vai ver que depois, acho que nesse dia aqui que o Lama estava ensinando, tem um exame de como é que fala esse negócio? Exame de classificação, mais ou menos, para saber em que grau de prática que você está. Então, o exame de classificação parece que era esse, nesse caso aqui. O do John Limpa, né? Dizendo, então você vai para um lugar deserto e fica lá 20 dias fundindo a mente com o espaço. Se você ficar bem, beleza, não precisa mais nada. Agora, se não funcionar, então vem aqui, nós vamos estudar mais, né?
Então, esse exame de classificação era esse aí. Então, essa é a prática que você iria praticar por 20 dias se você fosse para esse tipo de retiro. Tendo em mente que você não está se desligando, né? Você não está perdendo a clareza, o discernimento da consciência, você está repousando na quietude. Então, o exame de classificação era fundir a mente com o espaço por 20 dias. Não é assim, fundir a mente com o espaço, ai que fome. Fundir a mente com o espaço, ai que vontade de fazer xixi. Fundir a mente com o espaço, nossa, o que será que eu vou fazer quando eu sair daqui? Oh, que horas que isso vai acabar? Que horas será que é agora? Não é isso, é fundir a mente com o espaço durante 20 dias, ininterruptamente. Esse é o exame de colocação lá, placement. Não sei como traduzir direito essa palavra. Mas é um exame de classificação, para ver que ano que você cai, sabe? Qual que é o seu nível, né? E agora nós voltamos para a prática de shamatha, prática de shamatha, de tomar a mente como caminho. E nesse caso, nossa primeira tarefa é distinguir claramente entre a quietude da consciência e os movimentos dos pensamentos. Então, aqui tem essa discussão que a Nina estava começando a colocar ali, né? Chapéu seletor, né? Para ver que escola que você cai. O chapéu do Harry Potter. Então, aqui, você vai ficar 20 dias, você cai na escola dos Vidyadharas, né? Senão você volta para os reinos humanos, né? Vamos ralar mais um pouco. Mas aí aqui a gente pode discutir essa história do consciência e mente, né? Tem uma forma de olhar isso como se fosse assim, como se a mente tivesse um aspecto manifesto, que são os pensamentos, as memórias, tarará, e um aspecto simplesmente cognoscente, né? Que seria a consciência, o que a gente chama de consciência, esse aspecto mais de vacuidade, de lucidez, um aspecto que não é manifesto, que é um aspecto só de consciência, né? Mas a gente poderia chamar tudo isso de mente também. No budismo também tem isso. A mente é um termo meio guarda-chuva, né? Mas eu gosto desse jeito de olhar, sabe? Porque resolve um pouco a parada. Esse aspecto da consciência seria só a percepção, né? Essa capacidade que a nossa consciência tem de perceber as coisas, né? E o aspecto manifesto seria a luminosidade, né? É o que surge na mente, os conteúdos todos da mente. Então, agora, nessa segunda prática que a gente fez, nessa prática agora, foi de tomar a mente como caminho. Então, que é a prática central dos ensinamentos do John Limpa, né? A gente, como se agora a gente, na primeira parte da prática, a gente expandiu a consciência para todas as aparências, né? Visuais, que a gente chama de externas, né? Mas agora, nessa parte da prática, é como se agora a gente se concentrasse mais nos fenômenos puramente mentais, né? Mas igual repousando na consciência. A gente não está pulando para dentro dos conteúdos da mente, né? A gente só presta atenção só para não ser arrastado de surpresa, assim, só para não ser pego de surpresa, sabe? Surge um pensamento, assim, está meio de bobeira, a gente vai, né? Então a gente está meio que olhando assim, alerta, só para não ser arrastado, só para perceber o pensamento pelo que ele é. É um pensamento, eu não preciso fazer nada a respeito dele, né? Não preciso conversar, não preciso fazer nada. Para quem está acompanhando os ensinamentos do Lama Santen, o Lama Santen, depois do Surangama Sutra, vê esse termo outflow, né? Quando vocês forem ouvir algum ensinamento do Lama Santen, vocês vão ouvir essa palavra, maledeta, né? Que nós nunca na vida conseguimos traduzir isso aí. Outflow. Mas esse outflow seria esse processo de encadeamento de pensamento. Então, a gente surge alguma coisa na nossa mente, a gente sai criando, né? Contando uma história, criando uma história, associando coisas, vira uma bolha de. Então, esse seria o processo de outflow, né? A gente usa um pensamento como base de outro, que é base de outro, que é base de outro, blá, blá, foi. Distraiu. Né? Oi. Seria formação mental isso? Sinônimo, não seria formação mental. Porque não é só... Porque formação mental são os pensamentos, né? Ou as atividades da mente. É um encadeamento dessas coisas, de formações mentais. É formação mental, mas também... Consequência, né? Sim. Seria mais...
Está dentro de formação mental também, obviamente, né? Mas esse termo outflow seria mais esse... Eu só estou dizendo porque é o que eu entendo também, né? Tentando traduzir para cá. Os ensinamentos que o Lama tem tá dando, né? Falando sempre. Que é muito útil, inclusive, porque aqui o Lama Wallace fala que é pular para dentro do referente, que é o primeiro passo, né? Então, a gente surge um pensamento da minha mãe, por exemplo. Surge a imagem da minha mãe. Em vez de eu simplesmente contemplar aquilo como uma imagem, né? Eu falo, a minha mãe, o que será que a minha mãe está fazendo? Blá, blá, blá. Pronto, isso é outflow, né? Então tem isso, a gente pulou para o referente da imagem, né? Que é a mãe de verdade, que está representado por aquela imagem. Mas aí tem um encadeamento. Isso é o samsara. Isso é o samsara. Né? E não fazer isso é o nirvana. Quem estava no ensinamento do Rinpoche naquele final de semana do Nanjang, ele fala que tem uma divisão entre samsara e nirvana, quando ele ensinou aquela prática de Rushen, né? O Rushen seria dividir isso. O que ele chama de samsara naquela prática é... E o nirvana é não criar essa proliferação de pensamentos. Claro que eu estou simplificando, não é isso só, né? Óbvio. Mas é um pouco a base, né? A base de toda a nossa confusão é isso, é essa proliferação de encadeamentos de sentidos e significados, que é muito antes da intelectualização, assim, de a gente se dar conta disso. Tem níveis muito mais sutis de conceitualização que vão se complicando, assim. Fala aí, Dedê. Você levantou a mão, desistiu, voltou? Não, eu não quis interromper o teu raciocínio, mas outflow é uma expressão que a gente usa muito na linha de produção, né? Onde tu faz uma linha de montagem, uma coisa encadeia com a outra. Então, essa questão do fluxo mental tem mais a ver com isso. Uma coisa que junta com o outro e vai migrando e se transforma numa coisa que não tem nada a ver com a ideia inicial. Mas não é só um fluxo de coisas que estão desencadeadas, né? É um fluxo de coisas que estão se encadeando, assim, né? Sim. Formando uma outra coisa. Esse é o significado, montagem, né? Montagem. Na linha de montagem, se tu pegar até uma parte, tu vai pegar o eixo traseiro, ou tu vai pegar a montagem da direção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tu juntar tudo vira um carro. E, às vezes, esse fluxo, tu começa... A mente, quando a gente está meditando, vai para um lado, vai para outro, daqui a pouco tem outra coisa que tem nada a ver com os primeiros pensamentos. Mas é se focar, uma coisa puxa a outra, assim. Tem a ver, surgiu aqui o Roberto falando de originação dependente também, claro que tem a ver com isso. Mas originação dependente também a gente pode olhar... tem muitas formas de a gente olhar para a originação dependente, né? Mas com certeza tem a ver com isso, porque na originação dependente também a gente se perde, né? O primeiro passo da originação dependente, o primeiro elo é a vidya. Quer dizer, a gente já não está mais repousando, olhando aquele conteúdo como conteúdo da mente, a gente não está mais assim, a gente já está se misturando. Então, o primeiro elo já foi, a partir do primeiro elo, o resto é ladeira abaixo, né? Surgiu o primeiro elo, que é se perder da lucidez, o resto é ladeira abaixo mesmo, que uma coisa vai juntando com a outra, isso já apego, aversão, blá, 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 pronto, aí tá a roda da vida inteira formada ali. Mas começa se perdendo da lucidez, primeiro elo. Queimar. Não, só para eu entender do ponto de vista prático, né? Então, por exemplo, quando a gente está fazendo, tá com foco na mente, ou com foco na mente, ou consciência da consciência, e a gente, por exemplo, está ali quieto, e aí surge um pensamento, mas eu não me engajei com ele, né? Eu deixei ele ir embora, percebi que ele chegou, mas eu não me engajei, ele foi embora. Isso ainda não é o outflow, seria só uma formação mental que surgiu isso vai acontecer, exatamente, isso vai acontecer. E aí, por acaso, se eu me engajar com ele, aí é o outflow, no caso, né? Beleza. E daí você usa... O Lama hoje falou uma coisa tão interessante, hoje, não sei, ele falou um negócio tão interessante, alguém perguntou sobre o elemento terra. Sei lá, não sei o que acho que foi um negócio de perguntas e respostas. Que, aliás, nós estamos perdendo, né, Denise? Puta merda. Bom, bad karma total, né? Mas tudo bem. Ele falou assim, que cada vez que surge um pensamento e a gente usa isso como base para construir coisas, isso é um elemento terra.
Eu achei tão interessante isso. Elemento terra é tudo que a gente usa de base para construir mais coisas, né? Então, toda essa construção é o que é o outflow, o outflow. Agora, se a gente só percebe, maravilhoso, isso é a prática, né? Agora, tem graus de perceber também, né? Tem que é só perceber e o que é se engajar. Tem uma coisa sutil aí que a gente vai precisar perceber, né? Como é que é. O Lama, uma vez, eu perguntei para ele, qual que é esse grau, né? O Lama Wallace mesmo. Até agora a gente estava falando do Lama Santa, agora é o Lama Wallace. Perguntei para ele, qual que é esse... Porque às vezes eu tinha a impressão que eu estava só observando, mas eu não sabia direito se eu estava só observando ou se eu estava me engajando ou não, sabe? Aí ele falou assim, que é como se a gente tocasse de leve, assim, o pensamento. Tipo, surge você na minha mente. Estou lá fazendo prática, surge o Márcio. Aí eu não vou ficar falando, o Márcio que não recebeu a iniciação do Baixo assim do Lago, lá. Não vou falar disso. O Márcio, por exemplo, não precisa nomear, lógico, né? Mas é como se eu só notasse. Pronto, foi, né? Ou fica ali, mas tudo bem. Às vezes a imagem fica um pouco mais tempo. E tudo bem, você só está percebendo. Você não está concatenando mais nada com aquela imagem, sabe? Você está notando a presença dela, e, eventualmente alguém que... né? Mas nem com apego, nem com aversão. Tem esse elemento também. Nem com apego, nem com aversão, né? Notando. Quer dizer, você está livre da ignorância, mas você também não está nem se apegando e nem querendo se livrar. Então, o Lama fala isso. Para a gente, sem se fixar, sem querer se livrar, deixa ali. Né? Vamos ver mais um pedacinho aqui para ver se a gente... Gê, uma Oi. pergunta. Fala, Cá. É como se a consciência percebesse... É como se a consciência percebesse, ou talvez a mente, não sei, o que está acontecendo num mundo mais sutil. Quando a gente simplesmente vê o pensamento, você vê e deixa passar, e aí daqui a pouco entra um WhatsApp no telefone que é daquela pessoa que surgiu na tua meditação, na tua prática, né? É difícil não fazer esses links, né, assim, dessas coincidências. Elas acontecem, cara. Parece que a gente percebe, mas não precisa só o que está rolando no sutil, assim, né? Mas cuidado, mundo... porque senão você está construindo também agora de um outro jeito, né? Como se agora estivesse no sutil, né? Pode acontecer ou não dessas coincidências, assim. O Lama conta uma história de um cara no retiro, uma vez que foi num retiro dele em Santa Bárbara, um cara super da universidade, sabe? Ceticão, assim, né? Aí que ele foi lá ver do que se tratava aquilo lá. Aí ficou lá fazendo 400 mil práticas de shamatha que a gente fazia. O Lama dava muito mais meditação antigamente. A gente fazia 2 sessões na hora que chegava, daí tinha um pouco de ensinamento, daí tinha intervalo, daí tinha mais uma sessão. Era assim no Brasil também. Aí ele começou a dar uma relaxada, aí começou a passar ser uma só na chegada, né? Mas enfim, naquele tempo a gente fazia muita prática. E o cara ficou lá fazendo muita prática, né? Daí surgiu na mente dele uma mulher que ele nunca mais tinha visto, era uma pessoa do colégio, sei lá, ele já era velho, né? Uma menina do colégio dele, que nunca mais teve notícia dela, né? Ele falou, nossa, que estranho essa pessoa surgir, nem lembrava o nome dela direito, mas ele surgiu aquela menina e falou, nossa, que coisa estranha, né? Tudo bem, passou. Aí quando ele chegou na casa dele, na universidade, eu acho, ele tinha recebido um e-mail dessa menina. E a menina falou assim, olha, eu, sei lá, um dia desses lembrei de você, aí eu fui procurar o seu nome na internet, vi que você era um professor conhecido e tal, e chegou rapidamente, conseguiu o e-mail do cara, né? Mandou um e-mail, falou, só queria te dizer, saber como você tá, não sei o quê. Aí ele disse que ele contou pro Lama, eu não sei o que foi isso, mas aconteceu alguma coisa ali, né? Aí o Lama falou assim que é uma coisa natural, que a gente não deveria também se espantar muito, assim. Porque, realmente, quando a mente... É como se a gente baixasse o barulho da mente comum, né? Quando a gente repousa. Como se a gente diminuísse o volume da mente que fica... Como é que a gente falava mesmo, Marcinho? Do Galvão Bueno. Do Galvão Bueno. A gente baixa o volume do Galvão Bueno. Aí, de repente, você percebe coisas mais sutis mesmo, né? E aí, no nível do substrato, mais profundamente do substrato, a gente está muito mais entrelaçado. As nossas consciências estão muito mais entrelaçadas do que as consciências comuns,
né? Aí, principalmente pessoas com quem a gente tem muita conexão kármica, é muito normal isso acontecer, muito natural. A gente tem intuições sobre o que está acontecendo com outra pessoa, mas a gente não precisa se preocupar, nem achar que isso é alguma coisa ou muito maravilhosa, ou se isso não acontecer, se achar que a prática não está funcionando, porque não é o ponto, né? Isso daí. Mas você falou que Mingyur Rinpoche fala que essa prática de ter consciência dos pensamentos e emoções sem se apegar ou rejeitar é o princípio de sabedoria, porque nesse momento a mente está além do apego e da aversão. Exatamente. Mas também não é da ignorância, né? Porque você poderia estar evitando também, né? É um grau de rejeição até. Mas não, você está olhando na cara e nem... Mas surge o apego e a aversão também, porque eles são também muito imediatos, né? Mas você não responde aquilo. É por isso que ele fala que é o princípio, né? O iniciozinho da sabedoria. É não responder a isso, né? É. Porque quando a gente vai estudar a psicologia budista, o Vedana, que eu gosto, não gosto, não faz, ele é um dos 5 fatores sempre presentes. Então, sempre que você faz, que a nossa mente, nossa consciência faz contato com alguma coisa, surge o Vedana no mesmo instante. É contato, intenção, depois eu não lembro exatamente os 5, mas é atenção, contato, intenção de se aproximar, se afastar, Vedana e discernimento. São 5 fatores sempre presentes. Então, toda vez que a mente apreende alguma coisa, surge o Vedana, né? Mas a gente não responde. Então, isso já é uma grande coisa. E não responde no nível mais básico, assim, tipo, de não querer rejeitar. Não acontece às vezes, eu tenho certeza que acontece com vocês, porque acontece comigo. Surge alguma coisa na prática, assim, na sua mente, fala, nossa, que horror pensar nisso agora. Não é? É rejeição besta. Como não vai surgir? Surge qualquer coisa. Surge qualquer coisa na nossa mente, né? É um cinema livre, super livre. Surge coisas muito, muito imbecis, coisas muito maravilhosas também. Hoje, e o Lama fala que é mais difícil a gente reconhecer essas aparências subjetivas, né? Porque são processos mentais, né? Essas aparências subjetivas, então é difícil reconhecer. A gente já é difícil reconhecer. As emoções, os impulsos. Apego, aversão, isso é difícil de reconhecer. Orgulho, medo. Impulso é um negócio muito legal de notar, né? Quando você tiver um impulso de levantar para fazer qualquer coisa, nota o que é que está te empurrando ali para você fazer alguma coisa. Porque a gente não para, né, para olhar. Eu falo para o Lama, eu falo assim, eu tenho a sensação que impulso é uma coisa intencional, que não é um evento, tem uma intencionalidade. Ele falou, repara que tem um desejo antes do impulso. Daí surge o desejo, daí surge o impulso, de realizar aquele desejo, né, de atender aquilo. De agarrar ou de afastar, né? Desejo de agarrar ou de afastar. Também tem isso. Mas são subjetivos, quer dizer, não são... É como se surgisse de dentro, a gente se identifica com aquilo, né? As aparências objetivas, a gente se distrai. A gente, né, se agarra com elas e sai andando. Os impulsos subjetivos, a gente se identifica e sai fazendo. Mas são diferentes mesmo. É legal de perceber também. Mas seja o que for, impulso subjetivo, objetivo, lá, nessa prática a gente só observa. A gente só percebe. Observa não é uma boa palavra, embora seja observe mesmo, né, em inglês. Mas a gente percebe. Porque observar dá a impressão que a gente está olhando, né? Assim, querendo olhar. A gente nota, a gente percebe. E não responde, né? O desafio é o impulso não ter como fonte a originação dependente. Entendi. Não está dentro da roda da vida. A gente responde alguma coisa, né? É o que nem no jogo. Está jogando, o Santa gosta de dar muito esse exemplo do xadrez. O peão mexeu assim, você falou, opa, o que eu tenho que fazer? Aí você já está dentro da regra do jogo. Você já quer ganhar, você já não quer, gosta, não gosta, entendeu? Aí esse impulso via de uma realidade, de um aspecto secreto. Mas o impulso já está mais na frente do gosto e não gosto, né? Porque quando você tem um impulso, você já classificou, você já localizou alguma coisa que você quer ou não quer. E aí você age, né? O impulso é essa energia de... O gosto e não gosto que você está falando é interior, né? Anterior, Você não, porque o impulso já é o fim do iceberg. Já é o fim, você já está levantando. Agora, por que você levantou? Tem um gosto e não gosto que está no subconsciente, em que você não está ligado aqui. Você fala, não, peraí. A gente está automatizado, gente. A gente tem corpo físico por causa disso. Não foi uma coisa de graça, né? Eu acho.
E o pior é que a gente se sente confortável, muito confortável, né? O Lama estava dizendo esses dias aí, falou, a gente gosta de uma regrinha, assim, né? A gente gosta de seguir as regras, né? Você se sente confortável fazendo isso. Aí tem sempre aquela brincadeira, 3, 6, 9, 12... Todo mundo fala 15, óbvio, né? Aí ele fala, bolinha, sei lá, mas a gente gosta de seguir uma regra, né? A gente se sente confortável seguindo os padrões, os karmas nossos, a gente se sente super confortável. Ai, ai. Pois é. Vamos seguir aqui para ver a prática aqui. Então, deixe que seu foco principal seja sustentar a consciência da consciência, relaxada, quieta e clara. Né? Que é a mente do estado natural, tá vendo? Aqui, na verdade, é consciência da consciência, como a Nina tinha falado. Mas a gente usa como se fossem sinônimos, mente e consciência, né? A gente entende qual é a diferença, mas muitas vezes a gente vai ver isso, a gente vai ver que é uma... É isso mesmo, dá confiança, Quem tem criança em casa, quem já teve criança em casa, né? Criança não gosta de assistir, eu não sei como é que era com vocês, mas os meus sobrinhos, o meu sobrinho mais velho, na época que ele era criancinha, passava Carros, né? Aquele desenho animado Carros, da Pixar. Ele assistia 200 vezes aquele desenho, porque é conhecido, né? Ele sabe o que vai acontecer. Então dá uma sensação de segurança para a criança, né? Eu lembro que na época eu ficava pensando, por que ele gosta de assistir? Meu irmão uma vez perguntou para ele, João Pedro, fala pro papai, quantas vezes você já assistiu Carros? Aí ele falou assim, quando? Hoje? Ele via muitas vezes. Então, naquela época, eu andei perguntando para umas amigas psicólogas, assim, por que a criança faz isso, né? Quer assistir 1000 vezes a mesma coisa? Porque eles sabem o que vai acontecer. Então, eles sentem confortáveis, né? Sabendo o que vai acontecer na história, né? Sabendo que o carro vai acontecer isso, não, o que vai acontecer. A gente também gosta de uma coisa previsível, né? A gente se sente mais confortável, lógico. A gente gosta de padrões. Agora, o Lama estava falando, quando a gente faz shamatha, a gente interrompe essa causalidade. Fica suspensa por uns instantes, assim, né? A gente deixa passar. Isso é muito transformador, né? Pode ser muito transformador. Fala, Aide. É por isso que as pessoas muitas vezes se metem no mesmo tipo de relacionamento, né? Vai mudando o namorado, mas é o mesmo perfil, porque aquele tipo de relacionamento ela já está acostumada, ela sabe onde vai acabar. Não é tão racional, não é tão consciente, não, né? Não é racional, não é consciente, pelo contrário, é bem consciente. Eu acho. Mas tem uma, mas é kármico, claro. Tem um conforto, né? Nos padrões kármicos. O Lama falava isso, antigamente ele falava isso, quando você se sentir muito em casa, você está seguindo um padrão kármico. Quando você se sentir muito em casa, assim, tipo, eu sou assim, tá tudo ok, né? Tá seguindo um karma. É danado esse negócio de karma. Então, deixe seu foco principal seja sustentar a consciência da consciência, relaxada, quieta e clara, né? Você simplesmente observa os pensamentos do passado sem ser atraído para o passado, do futuro sem ser atraído para o futuro, e do presente sem se identificar com eles. Então, a gente permanece na quietude da consciência, que não é apertada, que é aberta. É mais fácil quando a gente traz para a prática essa experiência de abertura. É mais fácil, eu acho, sabe? De não se distrair. Porque quando a gente está tentando se segurar, assim, não vou me distrair, vou fazer uma respiração, parece que é mais fácil alguma coisa vir ali te arrancar dela, né? Daquela estabilidade contraída. Quando você está relaxada, aberta, é mais difícil de gente se distrair, né? Então, é fundamental, enquanto você observa pensamentos, memórias, emoções que surgem, não tentar eliminar, nem se envolver, nem melhorar, nem modificar. Manter essa consciência momento a momento. Não é bem momentânea, né? Mas momento a momento, né? Momento a momento. Reconhecendo imediatamente o que quer que surja neles, o que quer que surja, o que quer que apareça, agradável, desagradável, virtuoso, não virtuoso, não interessa. Evento mental. Apenas observe sua natureza e observe-o liberar-se por si só. A gente não precisa fazer nada. Os pensamentos eles vão se dissolver, com certeza. Né? A quietude é o seu refúgio. Isso aqui é super bonito, né?
Quietude é o seu refúgio, a consciência tranquila, não contaminada, não elaborada, livre das perturbações, dos distúrbios da mente. Repouse ali, nessa paz interior da consciência. Essa última frase é muito bonita, né? A quietude é o nosso refúgio, é onde a gente vai se proteger, é onde a gente está protegido, né? É na quietude. E essa era a prática, amores, super profunda, super rica, né? Muitos detalhes aí. Por isso que eu achei que valia a pena a gente falar sobre a prática só, né? Aí as próximas vezes, os próximos encontros, a gente vai fazer a mesma prática até terminar esse dia, né? O estudo desse dia. Mas aí a gente só faz a prática, né? E se vocês puderem repetir essa prática durante a semana, né? Para penetrar mais as experiências mesmo. Vai ser bom. Certo, fofuras? Vamos fazer a dedicação? Essa Maria Luísa é a Nina mesmo? Porque agora tô vendo a Nina, assim. Eu estava assumindo que era a Nina, mas não sabia direito se era a Nina, não era. Ah, tá bom, Nina. Você está no escurinho de cinema aí, não estava sabendo se era você. Benzinhas e benzinhos, vamos fazer a dedication, então? Vamos dedicar para o pessoal lá da Ucrânia, da Rússia, para todos esses malucos soltos por aí, brincando de matar os outros. Que coisa maluca, né, pessoal? Eu tenho um amigo querido. Ah, tá deprê? Oh, não, amor, não. Eu tenho um amigo que sabe todos aqueles eventos do Lama Garten, Rinpoche, do Sakya, que eu andei traduzindo um pouco deles. Quem organizava tudo isso era esse meu amigo que mora na Ucrânia, morava em Kiev. Aí, assim, teve que sair, largar a casa dele, ir para a fronteira da Polônia. Ele mesmo não pode atravessar. A família pode, mas ele não pode, então decidiram ficar ali, na fronteira da Polônia. Se alguma coisa acontecer, a família foge para a Polônia e ele vai para a guerra. Imagina, um praticante. Ai, é um negócio muito maluco. Então, se a gente puder dedicar para essas mentes se acalmarem, né? Terem mais lucidez. Deixa eu só encontrar aqui o... Então, no reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, tens enviados que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de erros. Garira Wekori Jinkansu Pandandewa Malucho Ene Cherezi Wantenzin Jatsoe Japekau Jebadu Tenjurchi. Garira Wekori Jinkansu Pandandewa Malucho Ene Cherezi Guantenzin Jatsoe Japekau Jebadu Tenjurchi. Peço de longa vida ao Lama Wallace. Tempa tu andor je chanchen dangir gansan pe makarai tenzin ke busha pe tempa danze trini da shindo sewaze takodrola jampe takodrola jampe charchen pa que Sandra menantendo tsikyang Alan Wallace Shedrakpa e que bushem pusha petengurchi Zanlin Chida que panucho Sugir teni tabur seu zepa Lopon que kutse zetrin Gietro cantar pelando tripade. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos
e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpo é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço. E o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe para as 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, um grandioso Senhor compassivo Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, paraíso da grande bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, que eu possa seguir para lá, sem qualquer outro renascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vadabhabo Danaye Soha. Que a grande tradição do Abad Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisson Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Locho Sun Ren Luche Zhang Ling Sa Sun Chapa Pedro Jucho Sun Nawada Draudo Sungelesho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nirduda Gorgan Lama Dribguni Droati Kamalupa Deisalago Parsho. Bom carnaval, pessoal! Bom final de carnaval. Final de carnaval não, carnaval, né? Bom feriado, boa semana, bom tudo. Até semana que vem. Obrigada. Obrigada, Gê. Obrigada a todos. Obrigada. Beijão, Obrigada. pessoal. Beijão. Tchau, Gê. Tchau. Obrigada, Gê. Tchau. Obrigada.